Com grande alegria no Senhor, meditemos neste espetacular Evangelho, esse momento tão forte, tão profundo da vida de Jesus. É importante que você guarde no coração como que se inicia o Evangelho desse domingo. Os publicanos e os pecadores se aproximavam do Senhor para o escutar. Publicanos e pecadores. E ao mesmo tempo, os fariseus, os mestres da lei, criticavam o Senhor Jesus. Os que guardavam a lei, os que guardavam a lei de Moisés, eram os religiosos do tempo, os religiosos da época. Na verdade, eles não aceitavam o modo de viver do Senhor Jesus. Não suportavam o ato de acolhimento que o Senhor Jesus realizava com os pecadores públicos, com as prostitutas, com os publicanos. E é forte isso. Jesus era criticado pelos doutores religiosos da época. Que se sentiam os separados. A palavra fariseu significa separado. Os que eram considerados os santos da época. Mas preste atenção. Vamos falar do nosso belo pastor. Jesus é o belo pastor. E ele vai buscar a ovelha perdida. A ovelha que está no caminho da morte. Esse é o belo coração do Senhor Jesus. Ele vai buscar a ovelha que está no caminho da morte. Esse cansaço do Senhor, e meditem comigo, é muito natural que às vezes o pastor se canse por causa do amor. É natural que o pastor que caminha pelo deserto se sente pelo cansaço em busca da ovelha perdida. E me faz lembrar quando o Senhor Jesus
parou em Samaria para pedir água samaritana, porque estava cansado. Mas Ele é o belo pastor. E Ele vai, se cansa por amor. E essa realidade de cansar o coração por causa das ovelhas é um dos fundamentos mais profundos dos verdadeiros pastores do coração do Pai. Acima das leis religiosas, dos julgamentos, das práticas religiosas sem amor, o coração do pastor tem o coração do Senhor Jesus, tem os sentimentos do Senhor Jesus. E agora eu te convido a meditar que em tantas situações nós falamos essa ovelha perdida como se fossem os outros. Eu me coloco numa situação de santidade, porque eu vou à igreja, porque eu recebo o Senhor, porque faço parte de uma comunidade há tantos anos. Eu sempre coloco essa ovelha perdida na vida dos outros e não na minha vida. E o pior é que eu julgo, eu condeno, eu desgraço a vida dessa ovelha perdida quando ela volta para o rebanho. Minha atitude do filho mais velho. O filho mais velho que sempre tem atitude de não se alegrar, de não fazer festa com a volta de quem está ferido. Hoje, esse se esconder no religioso, nas práticas religiosas sem amor, nos faz esquecer que nós somos as ovelhas perdidas. Nós somos sempre essa uma que acaba se perdendo. Preste atenção. Medita em teu coração. Como tens tratado? Se em teu coração vive a misericórdia do Senhor. Não volte seu coração pensando que essa alma são os outros. Eu repito, porque estás numa vida comunitária, porque estás numa paróquia, porque frequenta a igreja e acaba julgando e matando os outros que estão fora. O Senhor Jesus hoje conta essas parábolas para responder ao seu comportamento diante dos doutores da lei e dos fariseus, os doutores da religiosidade do seu tempo, que não aceitavam o modo de viver do Senhor. E o Senhor Jesus convida a sentar à mesa. Hoje nossas mesas, nossas comunidades, sejam antigas ou novas, nossas paróquias não têm alegria por quê? Porque não se senta à mesa os que estão fora.
somos acostumados a viver com os que estão somente dentro. Os que nos fazem o bem, os que nos dão alguma coisa em troca, os que enchem nossos cofres, os que fazem o que nos agrada. Como as ovelhas têm saudade dos pastores que têm a coragem, a audácia de deixar as 99 e ir atrás daquela que se perdeu. É verdade, é muito mais fácil ficar com as 100. É muito mais tranquilo para o pastor ficar com as 100 ovelhas. E quando uma se perde, dizer assim aos 99, olha, não faça como aquela que se perdeu, você viu o que aconteceu? Não imite aquela que foi embora, você viu o que aconteceu? Você viu a desgraça que aconteceu? Você viu os frutos de quem foi embora? E aí fica com as 99, apenas repreendendo, dizendo, não faça como aquela que se perdeu, não tenha atitude como aquela que se perdeu. Mas o belo pastor é aquele que tem a coragem de deixar as 99 e ir em busca da ovelha perdida. Porque o que acaba acontecendo? Das 99, vai embora mais uma, e fica 98, e vai embora outra e fica 97, e vai embora outra e fica 96. O problema é, filhos e filhas da igreja, que o Evangelho de Jesus não é matemática. O Evangelho de Jesus não é aritmética. O Evangelho de Jesus é amor que se consome, é amor que se cansa. É o amor que senta à mesa. Por isso nossas comunidades, nossas paróquias, o teu próprio coração, a tua família, precisa de mesa que acolha, como o Senhor Jesus fez, se alegrar com a ovelha perdida, trazer de volta. Eu me recordo quando morei em Jerusalém, de uma passagem diante desse evangelho que foi lida a nós, do evangelho apócrifo, ou seja, evangelho não reconhecido pela igreja, de Tomé ou de Tiago, não me recordo, mas que dizia assim, o Senhor foi atrás da ovelha que se perdeu, dessa ovelha que se perdeu, porque era a ovelha mais bela. Era a ovelha mais bela, e sempre essa uma que vai embora, dizia o comentário, é a mais bela. Essa que vai embora, essa que deixa o rebanho, sempre é a mais bela. Por isso o pastor vai atrás e se cansa por causa dela, e se consome por causa dela, e faz festa por causa dela, e se alegra por causa dela. Hoje, nossas liturgias são tristes, porque não tem a alegria da ovelha perdida. Porque vivemos uma religiosidade de aparência, de condenação. Nossa alegria é condenar, não é salvar. Nossa alegria, infelizmente, está em permanecer com as ovelhas que ficaram e condenando aquela que se foi. Por isso, na época do Senhor Jesus, os religiosos não suportavam as atitudes do Senhor Jesus, que vai ao encontro dos pecadores públicos.
Jesus senta à mesa com suas emoções, com seus sentimentos. Por que o pastor deixa as 99? Escuta o Senhor dizendo, por que eu deixo as 99? Por que eu deixo as 99 e vou atrás daquela que se perdeu? Porque ela é única. Porque cada ovelha é única. É sempre a mais bela. Ela pertence ao pastor, ao coração do pastor. E eu repito, quando se ama não há cálculos. Eu pregava há tantos anos atrás, como a regra de vida da Toca de Assis, 2 mais 2 são 5. Dizendo que sempre era o amor que devia prevalecer, a misericórdia, aquele que busca, que ama, que salva. E o mais belo, o pastor não pode esperar a ovelha, ele tem que se cansar, ele tem que ir ao deserto e não se acomodar. Como nós temos falta de coração de pastores assim, que não se alegram com a 100, mas sempre o desejo de buscar, de perdoar, de restaurar o coração. É essa a alegria do Evangelho de Jesus. Tanto a parábola da ovelha perdida, quanto a parábola da mulher, da moeda perdida, quanto do Pai misericordioso, do Filho que volta, que regressa para casa, sempre há o fundamento da festa. Alegria, festa, festa, alegria, alegria que vem do céu, festa que vem do céu. É essa a alegria do Evangelho. Não adianta buscar outra alegria. Não adianta encher tua comunidade de lei, de normas, de decretos. É preciso o amor, e a vida de Jesus é assim. O coração do Senhor é assim. O pastor não pode esperar a volta da ovelha. Eu meditava nessa madrugada na parábola do filho pródigo, quando o filho mais jovem está voltando. Há ainda alguns passos para chegar à casa do pai, mas eu creio que havia um cansaço tão grande, por causa da fome, da dor, mesmo das saudades, que aqueles últimos passos, talvez 10 passos, 15 passos, talvez um passo que fosse para chegar a casa, é o pai que corre. É o pai que corre e encontra. O pai abrevia o tempo. O amor de Deus vai além do tempo, além de normas, além daquilo que é natural. Ele corre, o pai corre e me marcava o coração. Quando meditava na parábola, quando o pai viu o filho que chegava, e eu repito, talvez faltasse aí 1 passo, 2 passos, 3 passos, para voltar a colocar os pés na casa do seu pai, mas o pai corre ao seu encontro. É assim o amor de Deus, e assim deve ser o coração de todo pastor que conhece o Senhor Jesus e tem experiência pessoal com o Senhor Jesus. Assim deve ser o teu coração que recebe o Senhor como alimento. Assim deve ser o seu coração que frequenta a igreja do Senhor Jesus. Não por uma religiosidade, não para matar, condenar, porque isso é ação dos demônios, mas para salvar e dar a vida àquele que está perdido. Essa é a vida do Senhor Jesus.
o belo pastor. O Senhor, por me buscar, se sente cansado. O belo pastor, por me buscar, se sente cansado. Hoje há pastores que não vivem como Jesus. Tem a 100 e quando uma se perde, apenas adverte as 99, condenando aquela que se foi. Cuidado, o Evangelho não é assim. Porque de repente pode ir outra, e mais outra, e mais outra. E no final, as 99, delas ficará uma só. E você vai aprender que te faltou a coragem e a audácia de pastor. Pensemos no pastor cansado no deserto, o Senhor Jesus. E lembra-te que, na verdade, todos nós, um dia, fomos a ovelha perdida. Bendito seja o Senhor. Por tanta profundidade nessas parábolas que hoje Ele nos conta, nos revela o coração. E eu termino dizendo, o Senhor conta essas 3 parábolas porque o Senhor era criticado pelos doutores religiosos da época, porque não aceitavam o modo de viver do Senhor Jesus.